Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versos 21 até o 33. Mas acabamos no 21 semana passada, mas vamos ler de novo. É a base da nossa reflexão dessa noite, é o versículo 21 do capítulo 5. E vamos entrar no capítulo 6 e vamos até o versículo 9 do capítulo 6, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a leitura bíblica. Ela está projetada para você. Érica, nessa leitura eu preciso da sua ajuda. Você pode ir passando para mim, por favor? Depois das outras eu acho que eu consigo me virar aqui. Vamos lá, capítulo 5, a partir do versículo 21. Talvez tenha uma divisão na sua Bíblia aí entre o versículo 21 e 22, mas nós começaremos no 21. Você achou? Amém? Todo mundo comigo? Legal. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Início do capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Esse texto, eu não sei se você percebeu, ele fala de relações. Esse texto fala de relações. Relações conjugais. Você viu isso no texto? Sim? Sim? Amém? Fala de relações parentais. Fala de relações profissionais. Mas aqui no caso, nessas circunstâncias, uma relação profissional escravagista. Lógico. Senhor escravo. Esse texto tem como porta de entrada para nós o versículo 21. Vamos ler juntos? Sujeitem-se uns aos outros. Vamos pedir
Para você ler junto comigo, participe comigo, vamos ler em voz alta? Voz alta? Sujeitem-se uns aos outros. Porta de entrada, de imediato, a chave hermenêutica, ou seja, a chave de interpretação para esse texto bíblico que nós lemos é a horizontalidade. É a horizontalidade, de imediato. Sujeitem-se uns aos outros. Estamos falando de relações horizontais. É disso, de imediato. E veja, este não é o critério que o apóstolo Paulo criou, a horizontalidade. Mas quem falou sobre os relacionamentos horizontais? Jesus Cristo. A horizontalidade é o critério do Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, por exemplo, em Mateus capítulo 20, vocês sabem como acontece entre as nações. Vocês sabem, aqueles que governam, dominam. Ou seja, governo como dominação. É isso que nós temos visto. Do outro lado do oceano, Ucrânia, governo como dominação. E aqui mesmo na nossa nação, autoridade como argumento para dominação. Jesus diz, vocês sabem que entre as nações é assim, mas, tenho mais, mas entre vocês não será assim. Como que será entre vocês? Quem quiser ser o primeiro deverá ser o último, servo. Vamos ler em voz alta esse texto? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Autoridade na Bíblia é serviço. Consegue entender isso? Amém? Jesus inverte a ordem de estrutura hierárquica da sua sociedade. Você percebeu isso? Jesus inverte a ordem hierárquica da estrutura social da sua sociedade. Paulo escreve aos Gálatas, à igreja da Galácia, o seguinte: no corpo de Cristo não existe judeu nem grego. Ou seja, ele está dizendo, não existe racismo. No corpo de Cristo não existe escravo ou livre. Ou seja, não existe classismo. E no corpo de Cristo não existe macho e fêmea. Ou seja, não existe o quê? Machismo e nem feminismo no corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo é tudo e está em todos. No reino de Deus é assim. Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo 2, e diz o seguinte: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele fez o quê? Esvaziou-se, humilhou-se, tomou a forma humana, tornou-se servo. Então, tenham a mesma atitude. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 8. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, mesmo capítulo, Paulo é muito mais radical. Cada um considere o outro superior a si mesmo, é o que Paulo diz. Vamos ler junto o texto que está projetado? Lê junto comigo em voz alta, por favor, igreja. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora imagina que eu pegasse todos esses textos que eu acabei de citar, e aí eu olho para a Jéssica, minha esposa, e digo para ela: olha, Jéssica, esse negócio de liderar sendo servo, vale lá no tempo de Cristo, lá na igreja, lá na célula, liderar, ser servo, vale lá no meio dos crentes. Mas aqui em casa, entre nós dois, o negócio de liderar sendo servo não é aqui, assim não é assim não aqui em casa. Aqui não vale.
Esse negócio de não existe macho e fêmea no corpo de Cristo, de que Deus é tudo e todos e que o Espírito Santo habita em nós é muito legal, Jéssica, mas lá, aqui na nossa relação, não. Lá isso é bonito, lá na igreja, dentro da estrutura. Aqui esse negócio de considerar os outros superiores, aqui não vale, aqui não é assim. Lá sim a gente considera os outros superiores. Esse negócio aqui de governo e você seja submissa, aqui, esse negócio aqui não vale. O que vale aqui é eu mando, eu sou cabeça, e você me respeite, você se submeta a mim. Aqui na nossa relação é assim. Amém, Jéssica? Não. 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 É interessante, não é mesmo? Nós olharmos para esse texto bíblico e imaginarmos isso, sim ou não? É interessante como esse texto bíblico, que é libertário, que é libertador, é ao mesmo tempo, quando interpretado de forma errada ou mal interpretado, um texto aprisionador. Um texto que coloca a mulher, principalmente, num lugar em que Jesus não a colocou. Nem mesmo o texto bíblico a coloca. Veja, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, Jesus Cristo, tudo isso é libertário, é libertador. Esse é um texto de libertação, a Bíblia é um texto de libertação. Se a minha conta estiver certa, eu li no nosso textos hoje, do 21 até o 33, depois do 1 ao 9, 22 versículos. E a expressão Cristo e Senhor aparecem 13 vezes. O apóstolo Paulo fez o quê? O que o apóstolo Paulo fez ao escrever esse texto que trata de relacionamento? Relacionamento que fala de uma vida de servos, de uma vida de discípulos de Jesus na horizontalidade, que olha para o próximo. O que o apóstolo Paulo fez foi olhar para a sua cultura, olhar para o seu contexto social, olhar a história onde e de onde essa cultura que ele está inserido foi formada, e ele fez o quê? Inseriu Jesus Cristo nessa cultura, no meio dessa cultura. E aí Jesus Cristo fez o que? Transformou a cultura. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Inseriu Cristo Jesus em meio às suas relações. Nas relações de homens e mulheres, Cristo foi inserido. Nas relações de pais e filhos, Cristo foi inserido. Nas relações de senhor e escravo, nas relações profissionais, Cristo foi inserido. Veja as expressões: no Senhor, por temor a Cristo, amar como Cristo, servir não ao dono, mas a Cristo. O dono de escravo não tem mais escravo. O dono de escravo, ele tem alguém que é servo de Cristo. Então agora o dono não é mais dono, ele é servo também, do mesmo Senhor que é Cristo. Esse texto, dentro de todas as limitações, dentro de todo o contexto cultural e do tempo bíblico, é um texto atemporal. Ele atravessa gerações, ele atravessa culturas, ele atravessa estilos de vida, ele atravessa as classes sociais, ele atravessa a economia, ele atravessa as religiões, ele atravessa tudo. Esse texto: pais, não irritem os filhos, foi o que nós lemos. Eduquem seus filhos, ensinem seus filhos no temor do Senhor. No temor do Senhor. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Cristo é inserido nas relações. E os nossos relacionamentos, por estarmos em Cristo, estão submissos a Cristo. Você entendeu isso? Diga amém. Está claro isso para você? Relacionamentos submissos a Cristo. É o tema da nossa mensagem. Veja, esse texto ele é extraordinário. Por que ele é extraordinário? Nós vivemos numa sociedade
estruturada verticalmente. A nossa sociedade, a minha, a sua sociedade que você vive, ela é estruturada verticalmente. O que significa isso, Joel? O que você quer dizer? O que eu quero dizer é que o branco vale mais que o preto. Uma sociedade estruturada verticalmente. Essa é a nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que o rico vale mais que o pobre. O homem vale mais que a mulher. Essa é a sociedade estruturada verticalmente. O adulto vale mais que a criança. O produtivo economicamente vale mais que o idoso. O hétero vale mais que o gay. Essa é a sociedade estruturada verticalmente que nós vivemos. Tem um pastor norte-americano, batista, que escreveu um artigo intitulado Meu Problema com a Bíblia. Meu problema com a Bíblia. E ele está inserido numa sociedade extremamente exclusivista, em que em supermercados e hipermercados, pessoas negras não podem entrar, ainda hoje, nos Estados Unidos. Pastor de uma igreja batista. Ele se chama Brian Zand, e ele escreveu esse artigo que, lógico, me chamou muitas atenções, muita minha atenção, Meu Problema com a Bíblia. Dentro da minha curiosidade, fui ler o artigo e ele diz o seguinte: sabe qual é o problema nosso com a Bíblia? Sabe qual é o nosso problema com a Bíblia? É que a Bíblia é um texto escrito pelo que está embaixo. A Bíblia é um texto escrito por quem está embaixo. Ela não é um texto escrito por quem está em cima. Por exemplo, a Bíblia não é um texto escrito pelos que estavam nos palácios do Egito, no palácio do Egito. A Bíblia é um texto escrito por quem estavam escravos no Egito. Entende isso? Amém? Está comigo? Amém? A Bíblia não é um texto escrito pelos que habitavam os castelos da Babilônia. Mas a Bíblia é um texto escrito pelos que estavam cativos na Babilônia, exilados na Babilônia. A Bíblia não é um livro escrito pelos que estavam no palácio de César, no trono de César, ou como a própria Bíblia diz, na casa de César. A Bíblia é um texto escrito pelos palestinos oprimidos por César e por Roma. A Bíblia é um livro que eu e você só entendemos se a gente se nivelar por baixo. Este livro precioso que está diante da gente. Só assim a gente recebe essa palavra como libertação para a gente. Só assim a gente recebe essa palavra como restauração, como redenção, como uma revolução nas nossas vidas, nivelando-se por baixo. Só assim, porque a Bíblia vira o mundo de cabeças para baixo. A Bíblia, este livro, revoluciona a nossa forma de viver. Quando Cristo ele é inserido nas nossas relações, as estruturas sociais elas despencam. Quando Cristo é inserido nas relações, não há mais classismo, não há mais racismo, não tem nada disso. O que é que tem? Cristo, cristianismo. Quando Cristo é inserido nas nossas relações. E aí, o nosso texto diz: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, igreja? Ele está dizendo que Jesus é o fim das relações hierarquizadas. Jesus é o fim das relações hierarquizadas. E que o reino de Deus é o reino das relações igualitárias. Jesus é o fim das relações hierarquizadas. E o reino de Deus, ele é o reino das relações igualitárias. A grande chave deste texto bíblico não é: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos em tudo. Não é a chave bíblica desse texto. Isso Paulo não precisava informar, dizer para esse pessoal aqui dessa sociedade, para essas mulheres. Paulo não precisava informar
falar isso para essas mulheres. Sejam submissas. A sociedade já era uma sociedade machista. Mulher não era contada no censo como uma pessoa existente, nem mesmo as crianças. A mulher era propriedade do seu pai. Quando casava, se tornava propriedade do seu marido. Essa é a sociedade para a qual Paulo está escrevendo. A mulher não se submetia, porque submissão é uma questão de escolha. Eu escolho me submeter. Aqui não. A mulher aqui não tinha escolha. A mulher aqui era posse. Ela não era submissa. Ela era dominada. Você entende isso? Diga amém. Está comigo? Então, quando Paulo diz mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que está no versículo 22, que nós precisamos ler atentamente. Sujeitem-se ao senhorio. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. O que Paulo está dizendo é, sujeitem-se ao senhorio de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E mais, ele diz, versículo 23, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então ele está dizendo, sujeite-se à liderança do homem em Cristo, no Senhor. Quando a esposa se sujeita a Cristo e deixa que Cristo seja o Senhor da sua vida, ela não tem dificuldade em se sujeitar ao seu marido. E isso não significa, igreja, não significa que ela deva se tornar uma escrava, uma pessoa que não tem voz. Por quê? Porque o marido também deve se sujeitar a Cristo. Se ambos então vivem sob o senhorio de Cristo e submissos a Cristo, qual é o resultado disso? O fim da relação hierarquizada. E os dois podem juntos viver o reino de Deus aqui, que é um reino igualitário. Esse é o resultado. Liderança não é ditadura. A palavra disse várias vezes, um ao outro, e ambos ao Senhor. E veja, a palavra mais desafiadora aqui vem para os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É muito interessante, igreja, como ao longo da história esse texto foi usado para perpetuar, esse texto foi usado para manter, para sustentar, para justificar uma sociedade hierarquizada. Principalmente em que a mulher não tem voz e vale menos que o homem. É muito interessante. Quando o marido diz assim, e você já deve ter ouvido isso, aqui eu sou o cabeça, e eu que mando aqui nessa casa. E você deve ter escutado, já é verdade, a Bíblia diz que eu, mulher, eu tenho que me submeter a isso, uma submissão com medo. Já viu isso? Medo, com uma submissão que oprime, diminui a mulher. Já ouviu isso? Paulo responderia para esse tipo de argumento o seguinte: você é o cabeça? É cabeção. Cabeção da relação. Então vai morrer na cruz. É isso que Paulo diz para mim. Ah, você é o cabeça? É. Você é o cabeça, o cabeção? Então você é o primeiro a se sacrificar. Ah, você é o cabeça mesmo e está falando assim? Então você é o primeiro a ceder. Você é o cabeça, então você é o primeiro a abrir mão. Você é o cabeça, então você é o primeiro a dar o passo para trás. Você é o cabeça, então você é o primeiro a pedir perdão. Você é o cabeça, então você é o primeiro a trazer a reconciliação, a trazer a solução. É, você é cabeça. Você é o primeiro a entregar-se. Você é o primeiro a doar-se.
Por que isso, igreja? Porque foi isso que Cristo fez, sendo o cabeça. Se entregou, perdoou, morreu na cruz. Veja como a responsabilidade é muito maior para os maridos, para os homens. Então eu estou aqui, a mulher poderia dizer, já que você é o cabeça, então eu estou aqui para ser cuidada por você. Cuide de mim então. Aí o apóstolo Paulo diz assim, tá vendo as minhas rugas aqui, ó? Cuide delas. Você precisa cuidar disso aqui, ó, porque eu também estou trabalhando e eu estou sofrendo. E aí, cabeção, então dá um jeito aqui nas minhas rugas. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Cristo se entregou para apresentar a sua igreja, foi o que nós lemos, sem ruga, sem mancha, sem mácula, ou coisa semelhante, foi o texto que nós lemos ali, ó. E para apresentá-la a si mesmo como igreja, como uma esposa gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É, marido cabeção, então cuide! Ser cabeça não é ser autoridade para governar e para dominar. A relação proposta pelo apóstolo Paulo é amor e serviço. Amor e serviço. Essa é a relação proposta por Paulo. Então, quando Cristo ele é inserido nas nossas relações, a hierarquia acaba de imediato. Não dá para manter hierarquia nos relacionamentos em que Cristo está presente. Sabe que na história de Israel tem um fato muito interessante. A nação de Israel, a nação escolhida por Deus, os homens eram filhos de Abraão. Sim, os homens eram filhos de Abraão. E Jesus, muito interessantemente, se dirige a uma mulher dizendo, filha de Abraão. Jesus faz isso. Jesus é extraordinário. Jesus Cristo se dirige a essa mulher dizendo, filha de Abraão. Ninguém nunca tinha se dirigido a uma mulher dizendo, filha. Mas Jesus sim. Jesus rompe, ele atravessa a cultura, ele atravessa as tradições. Jesus faz isso. Ninguém nunca tinha se dirigido a uma mulher dizendo, filha. Israel, a nação de Israel, sabia que Deus tinha filhos e que Abraão tinha filhos, mas Israel não considerava as mulheres filhas de Abraão. Então, filha de Deus, habitada pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, que está inserido nas nossas relações, não dá para ter mais hierarquia. Por quê? Jesus está presente. Toda vez que entrar nas nossas relações hierarquia, Jesus está fora disso. Por isso é muito interessante que esse texto que está diante de nós pode ser usado de forma extremamente conveniente. Você já viu isso? Extremamente conveniente. As estruturas de dominação, por exemplo, quer sejam elas nas relações conjugais, quer sejam elas nas relações de pai e filho, ou seja, no abuso de crianças, de roubar a infância das crianças, quer seja na estrutura da sociedade em que nós estamos inseridos, tudo isso, esse texto bíblico pode ser justificado, as relações de dominação podem ser justificadas biblicamente. Com a Bíblia Sagrada, é possível sustentar escravidão. Com a Bíblia Sagrada, é possível nós silenciarmos uma criança. Com a Bíblia Sagrada, é possível nós sustentarmos violência doméstica. Com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós acobertamos a violência doméstica. Por causa de um maldito pastor que diz para uma mulher, submeta-se ao seu marido em tudo, faça o que ele manda. E se ele abusa de você, te agride verbalmente ou com ações e palavras, fique quieta, você precisa ser submissa. Isso é sério. Uma em cada 4 mulheres aqui no Brasil sofre
ou sofreu violência bíblica, violência física, psicológica e sexual. 1 em cada 4 mulheres sofre ou sofreu violência física, psicológica e sexual. Isso é o que foi contabilizado, registrado, notificado. Agora imagine quantas mulheres são amordaçadas pelos seus maridos ou nas suas relações e não conseguem nem sequer falar, por causa de medo. Foram cometidas, e quantas mulheres foram amordaçadas porque um infeliz abriu a Bíblia em Efésios 5, em tudo isso que a gente leu, e diga: submeta aos seus maridos, e porque um maldito e um infeliz de um pastor usou também o Efésios 5 de forma a depreciar e diminuir a mulher. O que eu tenho a dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que não tem Cristo nisso, nesse tipo de relação. Deixa eu dizer algo para você. Os poderosos, aqueles que estão numa situação de privilégio na vida, eles gostam de poder, autoridade, ordem e disciplina. Poder, autoridade, ordem e disciplina. Você já escutou alguém dizer: essa é uma sociedade boa? Esse governo, não esse especificamente, mas esse governo, esse que é o bom. Naquela época é que era boa. Naquela época, se eu ousasse olhar para minha mãe assim e falar alguma coisa, já era um murro no meio da boca, quebrava os dentes. Já ouviu isso? Se eu ousasse usar esse tipo de palavreado dentro de casa, meu pai arrebentava meus dentes. E é interessante como crentes falam dessa época com saudade, porque não era uma época de libertação, era uma época em que o choro era silenciado dentro do quarto, as portas trancadas, em que filhos se isolavam e não tinham argumento e diálogo com seus pais. Lembra do ditado que eu li semana passada, que diz: manda quem pode, obedece? Mas eu quero dizer para você, onde Cristo está, surgem duas expressões que a sociedade, talvez você, eu não sei, a sociedade não consegue conviver. Quando Cristo ele é inserido na nossa vida e nas nossas relações, surgem duas palavras perigosíssimas: amor e liberdade. Amor e liberdade. Joel, aí também você está falando, está pegando pesado. Aí é demais para minha cabeça, eu já não consigo mais entender isso. Aí vira tudo anarquia, aí vira bagunça. A gente tem que ter sim autoridade, poder, tem que ser mão de ferro. Tem que ser assim, porque senão vira tudo bagunça. Amor e liberdade? Não. Aí a gente volta para a década de 40, os anos 60, que aí é paz e amor, liberdade, tudo, né? Aí é anarquia. É isso que você está propondo, Joel? Não. Não é isso que eu estou propondo, é isso que Jesus nos propõe. Amor e liberdade. Será que é assim mesmo? Entre vocês não será assim. Mas esse pessoal, João, precisa de disciplina, esse pessoal precisa de ordem, precisa de palavra dura para entender. Paulo apóstolo diria: não. Entre vocês não será assim. Amor e liberdade. Veja bem, igreja, o que o amor não constrói, o que o amor não constrói, nada se constrói. O que o amor não constrói, nada se constrói. E aquilo que foi construído por outro caminho, que não o caminho do amor, é aparência de ordem, mas na verdade é dominação e é escravidão. Quando Cristo, igreja, é inserido nas nossas relações, e as nossas relações estão submissas a Cristo Jesus,
existe amor e liberdade. Eu te pergunto, não é assim que Cristo se relaciona com você? Para pensar. Como é que Deus se relaciona com você? Deus se relaciona com você através da lei? Sim ou não? Deus se relaciona com você através da lei? É assim que Ele se relaciona com você? Deus se relaciona com você através da vara? Deus se relaciona com você através do chicote? Deus se relaciona com você através da causa e efeito? Você fez isso, então toma-lhe raio. É assim que Deus se relaciona com você? Responda para mim, sim ou não? Não. Deus se relaciona com você, pecado e maldição, pecou, taca-lhe maldição agora porque você pecou. Pecado e castigo, é assim que Deus se relaciona com você? Sim ou não? Não. Não é assim que Deus se relaciona com você. Como é que Deus se relaciona com você? Amor e respeito à sua liberdade. Deus se relaciona assim conosco. Amor e respeito à sua liberdade. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Se você abrir a porta, eu entro. Vamos ler em voz alta esse texto que está projetado? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Se você abrir a porta, eu entro. Mas se você não abrir a porta, eu não entro. Por que, igreja? Porque eu não arrombo as portas. Jesus não faz isso. Jesus não pula muros, não invade as cercas, Jesus não entra pelas janelas. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Tem um espírito maligno que invade. Esse invade mesmo. Toma conta dos nossos sentimentos, toma conta das nossas ações muitas vezes, toma conta das nossas palavras. A gente começa a fofocar, disseminar o mal, disparar as nossas palavras de arma. Esse espírito é outro, é o espírito do capeta, não é espírito de Deus. Cristo nos liberta deste espírito que invade, esse espírito maligno que invade a sua privacidade, esse espírito maligno que invade a sua consciência, que atropela e rouba a sua liberdade, que esmaga a sua dignidade, que suprime a sua autonomia e rouba você de você mesmo. Cristo te liberta disso. O Espírito de Deus nos liberta. Em Cristo nós somos livres. A verdade, que é Jesus, faz o que com a gente? Nos liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos libertará. Porque Deus, ele fez o quê? Amou o mundo, que se entregou. Então, amor e liberdade. Eu quero terminar contando a história de um rei que invadiu as terras de um outro povo e capturou a princesa desse reino que ele invadiu. Esse rei que invadiu essas terras se encantou por essa princesa, se apaixonou por ela e levou ela para o seu palácio. E lá no seu palácio, essa princesa aprisionada por ele, esse rei fez de tudo por essa princesa. Deu de tudo para ela, deu acessos para ela, a comidas que ela nunca tinha, a lugares no palácio que outras pessoas não podiam entrar, no próprio palácio do rei. Esse rei fez de tudo por ela, mas os olhos dela nunca brilharam para esse rei. Até que um dia o rei, cansado de
tentar conquistar essa princesa, tentar cativar essa princesa. Disse para ela: o que eu posso fazer para ter o seu amor? O que eu posso fazer? Eu te dei tudo. O que eu posso fazer para ter o seu amor? E a princesa, sem pensar, disse: você pode me deixar ir embora. O rei respondeu: se eu deixar você ir embora, eu vou perder você. Eu não te terei mais. Ao que essa princesa respondeu imediatamente: não, você não vai me perder, porque você nunca me teve. Mas se você me deixar ir, e eu livremente escolher voltar, aí sim, nós podemos ter um ao outro. Mas enquanto você me manter aprisionada aqui na sua corte, dizendo para mim que me ama, mas ao mesmo tempo cometendo para comigo essa violência de roubar a minha liberdade e tirar de mim o protagonismo da minha existência, dizendo que isso é amor, não, isso não é amor. E eu penso que é exatamente assim, igreja, que Deus se relaciona conosco. Em nossa rebeldia, muitas vezes, em nossa rebelião contra Deus, em nosso egocentrismo, aí Deus olha para a gente e diz assim: cabeção, sabe de tudo, pode ir. Você quer ir para distante de mim? Vá, pode ir. Você não precisa estar aqui. Eu gostaria que você tivesse, mas vá. Não tem nada que te prenda aqui a mim. Vai, pode ir. Vai viver a sua vida no seu mundão. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus olha para a gente e diria: se você quiser. Se. Igreja, essa é a condição que Jesus coloca para a gente. Ninguém é obrigado a estar aqui. Se você quiser estar. Se você quiser estar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem comigo. Siga-me. Aí a gente atravessa a morte, a gente atravessa a dificuldade, a gente atravessa a crise, aí a gente vive e vai até a vida eterna juntos. Se você quiser. O apóstolo Paulo diria: o amor de Cristo nos constrange. Veja, não é o poder de Cristo que nos constrange. Percebeu isso? Não é o poder de Cristo que nos constrange. Quantos de nós não saímos correndo atrás do mugidão, da oração forte, da irmãzinha, do xaracatá, do que isso e daquilo, e nós não experimentamos o amor de Cristo, o amor de Cristo, a liberdade que temos em Cristo. Não é a autoridade de Cristo também que nos constrange. O que é que nos constrange? O que é que muda as nossas vidas? O amor de Cristo. É impressionante, igreja, como nós conseguimos ao longo da história ler o Evangelho para sustentar relações, um estilo de vida, uma sociedade hierarquizada na base do poder, da autoridade, da ordem e da disciplina. E nós não conseguimos sustentar relacionamentos, uma sociedade na base do amor e do respeito à liberdade do outro. E eu pergunto: por que nós não conseguimos sustentar uma sociedade assim? Porque eu e você não estamos dispostos a morrer pelo outro. Enquanto nós não estivermos dispostos a morrer pelo outro e a morrer por nós mesmos, a morrer, fazer morrer o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, vai continuar não dando certo. As nossas relações vão continuar entruncadas, asquerosas. O outro vai continuar sendo alguém que é um incômodo para mim, vai continuar fedendo mais do que eu, incomodando mais do que eu, porque nós não estamos dispostos a morrer pelo outro e a morrer para nós mesmos. Enquanto a gente não estiver disposto a morrer por amor e em amor, vai continuar não dando certo.
Mas a boa notícia é que o Evangelho, ele é libertador. Quem é o Evangelho? Responda para mim. Quem é o Evangelho? Cristo Jesus. Cristo Jesus. O Evangelho, Cristo Jesus, vira o mundo de cabeça para baixo. O Evangelho, Cristo Jesus, vira o nosso mundo do avesso. Transforma as nossas relações. Por isso, a minha oração hoje e sempre vai ser para que Deus multiplique homens e mulheres que sejam protagonistas de uma revolução, que seja redenção para a nossa comunidade, para o nosso país, para as nossas relações. Que Cristo comece em mim e em você uma revolução na nossa sociedade para que os nossos relacionamentos interpessoais entre esposo e marido, pais e filhos, filhos e pais, senhores e funcionários sejam revolucionados, Cristo seja inserido nisso e o amor prevaleça e o respeito pela liberdade do outro também seja visível. Que você experimente a liberdade de viver o amor de Cristo. Que você experimente o amor de Cristo que constrói um mundo de liberdade. Que Deus multiplique homens e mulheres submissos a Cristo Jesus. Em tudo, em tudo, em tudo e para a glória de Cristo Jesus. Jesus, ele é o fim das relações hierarquizadas. E o reino de Deus é o reino das relações igualitárias. Quero que você leia junto comigo, por favor, o texto que é a chave hermenêutica de interpretação para tudo que a gente aprendeu aqui. Vamos ler em voz alta? Sujeitem-se uns aos outros. Só assim nós vamos viver as nossas relações de forma iguais, respeitando uns aos outros, sujeitando-se uns aos outros. Que o nosso estilo de vida seja de vidas submissos a Cristo Jesus, que é o cabeça. Está em tudo e em todos. Amém e amém. Quero te convidar a fechar os